Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Aqui quem tá falando é o professor Giovanni. Vamos lá, né? Refleti, pensei, vamos fazer o PET 8 aqui. Claro, não vou dar a resposta como alguns às vezes estão esperando, mas ela vai surgindo ao longo da conversa, tá bom? Então vamos lá. Número 1. A produção de biocombustível é resultado direto do fomento de pesquisas científicas em biotecnologia que ocorreu no Brasil. Nas últimas décadas, a escolha do vegetal a ser usado considera, entre outros aspectos, a produtividade de matéria-prima em termos de rendimento e custos associados. O etanol é produzido a partir da fermentação de carboidratos. E quanto mais simples a molécula de glicídio, de carboidrato, né? Mais eficiente é o processo. O vegetal que apresenta maior eficiência no processo de produção do etanol é... Gente, essa questão aqui é muito ridícula, né? Se caísse isso na prova, quem errar merece apanhar. Então vamos lá. É o milho, que tem amido, a mandioca com celulose, a soja com glicogênio, feijão com quitina ou a cana-de-açúcar com sacarose. Só você pensar um pouquinho qual que é usada no Brasil, beleza? Já está feito, né? Porque qual que é a molécula mais simples? Amido, celulose, glicogênio, quitina ou sacarose? Sacarose são dois monossacarídeos, dois monoglicídios, né? Que é, no caso, meu Deus. Que é uma glicose e uma frutose, né? Monossacarídeos. Aí, a sacarose é um disacarídeo, né? É um disacarídeo. Ou diglicídio, né? Também chamado. Já o amido é uma molécula longa, celulose igual também. Glicogênio também é longo. E a quitina também é longa. Então, já tem sua resposta. Vamos lá. 2. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Beleza? Beleza. Então, a mudança observada na etapa 3 e na etapa 4, para a etapa 4, do experimento ocorre porque as proteínas. Que etapa, né? Vamos lá na figura. Então, na etapa 1 tinha 2 células, na etapa 2 fundiu as duas, na etapa 3 colocou os sinalizadores ali, nos anticorpos, então meio a meio, e na etapa 4 misturou-se, tá? Isso se deve a quê? Essa diferença. As proteínas movimentam livremente no plano da bicamada lipídica, permanecem confinadas e determinadas regiões da bicamada. Se elas permanecessem, elas não mudavam, né? Auxiliam o deslocamento do fosfolipídio da membrana plasmática. São mobilizadas em razão da inserção de anticorpos. Nada a ver. São bloqueadas pelos anticorpos. E mudaria por quê? Então, professor, a gente ficou entre A e a C? Sim, faz sentido. Mas a C você vai ver daqui a pouquinho que também não contempla tanto. Vamos lá. Olha aqui, ó, a membrana plasmática. E aí as proteínas, elas se movimentam aqui, ó, né? Como se isso aqui fosse um monte de gente aqui e tá livre. Está livre. Aí a proteína, ela migra aqui dentro, tá bom? Então você já sabe qual que é a resposta. 3. Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos por meio de cultura de crescimento. Na figura, podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada linhagem.
Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no meio de cultura? Qual organela que secreta? Não é? É complexo golgiense. Então, você vai escolher a linhagem que tem maior porcentagem de complexo golgiense, que é esse cinza clarinho aqui, ó. Qual que é o maior? Tá visível, né? Então, você vai lá e marca a alternativa, tá bom? 4. O quadro é um esquema da via de produção de biocombustível com base no cultivo de uma cianobactéria geneticamente modificada com inserção do gene DGAT. Além da introdução desse gene, os pesquisadores interromperam as vias de síntese de outros compostos orgânicos, visando aumentar a eficiência da produção do biocombustível, o triacilglicerol. Considerando as vias mostradas, uma fonte de matéria-prima desse combustível é o A. Mais fácil que andar de bicicleta, né? Mais fácil que andar de bicicleta. Aí você vai falar assim, professor, mas vamos lá. O que é matéria-prima? É o que forma. Então, se a matéria-prima é o que forma, o gene a gente descarta. Beleza? Por quê? Porque ele não é matéria-prima. Não é matéria-prima. Agora, professor, o ácido graxo pode ser uma matéria-prima. Mas aqui, ó, produzida a partir de sacarose. O que o ácido graxo tem a ver com a sacarose? Nada. Assim, diretamente não, né? Eles têm a mesma matéria-prima, né? Vamos dizer assim, entre aspas, que é essa triose P, e no caso vem tudo da fotossíntese, a qual obtém o gás carbônico. Tá dada a resposta, né? O glicogênio também você vê que também não está na mesma linha sucessiva do triacilglicerol, né? Igualzinho a sacarose. Então, só sobrou uma resposta possível. 5. Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Então, vamos lá. Na aeróbica, uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Beleza? Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose, então anaeróbica, uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar 2 moléculas de ATP. Olha lá, 19 vezes menor o número, né, de ATP. Qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetido a um aumento gradual da concentração de oxigênio? Onde se gasta mais glicose? No anaeróbico ou aeróbico? Para manter uma célula funcionando? No anaeróbico. Então, onde o consumo vai estar maior? No anaeróbico. Se eu coloco oxigênio, precisa de menos glicose. Então, diminui o consumo. Beleza? Então, ó, estava na anaeróbica, o consumo era alto. Foi colocando oxigênio, o consumo diminui. Qual linha aí que o consumo diminui? Tá fácil agora. Se você não acertar essa, é falta de couro. 6. Quando adquirimos frutas no comércio, observamos com mais frequência frutas sem ou com pouca semente. Essas frutas têm grande apelo comercial e são preferidas por uma parcela cada vez maior da população. Em plantas que normalmente são diploides, isto é, apresentam 2 cromossomos de cada par, uma das maneiras de produzir frutas sem sementes é gerar plantas com uma ploidia diferente de 2, geralmente triploide. Uma das técnicas de produção dessas plantas triploides é a geração de uma planta tetraploide com 4 conjuntos de cromossomos, ou seja,
né, faz aquela planta virar tetraploide. Existem técnicas para isso, tá? Que produz gametas diploides e promove a reprodução dessa planta como uma planta diploide. Como assim, professor? Vamos lá. Pegou uma tetraploide, que é 4N, que produz cromossomo, oh meu Deus, some, gametas 2N. Pegou uma 2N, uma diploide, que produz gameta 1N, né, que é um N. N mais 2N vai dar quanto? 3Ns. Beleza? Beleza. Vamos lá. A planta triploide oriunda desse cruzamento apresentará uma grande dificuldade de gerar gametas. Gente, a resposta já estava na pergunta. Apresentará uma grande dificuldade de gerar gametas viáveis, pois como a segregação de cromossomos homólogos na meiose é aleatória e independente, espera-se que... Gente, grande dificuldade em gerar gametas. A 4N, lembra, são 4Ns. Ela separa no meio, não é? Vai 2N para cada lado. A 2Ns separa no meio, não é? Vai um N para cada lado, não é? E a 3Ns? Vai separar onde? No meio também. Já está dada a resposta. Não é? Eu acho que está. Porque, por exemplo, se essa planta ela tinha 16 cromossomos, não é? Essa aqui tem 8. E essa aqui tem 12. O gameta dessa aqui tem 8, né? Dessa aqui tem 4. E dessa aqui tem 6. Vai parear com algum? Tem como fazer alinhamento? O gameta vai ser viável? Não é? Já dei a resposta. Não é? Nas outras todas está falando em produção. A única que fala que não, que dificilmente terá produção, é... Beleza. Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida pode deixar a pergunta aí no chat, pode deixar um comentário aí. Estou pensando em fazer matemática, física e química também. Caso você queira, você deseje, você precise, deixe seu comentário, deixe seu like aí. Quem sabe me incentiva a fazer mais matérias aí, tá bom? No mais, com Deus, tchau. Até a vista, né?